Fala aí, rapaziada, tudo beleza? Bora começar o vídeo de hoje, já com aquele pedido clássico, tradicional, para que você se inscreva aqui no canal, meu filho. Sim, peço para que aumente a relevância, a abrangência do canal. Então peço para que você se inscreva, caso queira também, ative aí as notificações e, se estiver gostando do conteúdo, evidentemente, peço para que você curta e compartilhe o vídeo aí com a sua rapaziada, beleza? Bora gravar o vídeo de hoje e falar sobre ele, o rei da fake news, Osmar Terra. Que papelão, hein, meu senhor? Que papelão. Um senhor de 70 anos, com seu currículo, ser eleito o rei da fake news. Não é pouca coisa, seu Osmar Terra. Que vergonha pro seu currículo, hein? Vamos lá. Por que estou falando isso? O Radar aos Fatos, um mecanismo de checagem jornalístico muito bem feito, inclusive recomendo para caso você tenha dúvidas aí em informações compartilhadas pelo seu brother, pelo seu tiozão de WhatsApp, ali naquelas situações, naquelas polêmicas, aqueles embates, você recorrer aos fatos, isso que eu quero dizer, porque os caras são muito bons ali na checagem, fazem um trabalho muito competente. Recomendo que você acompanhe o trabalho desse pessoal do Aos Fatos. Eles levantaram o seguinte: tweets de 22 parlamentares, são 159 tweets de 22 parlamentares que continham mensagens imprecisas ou mentirosas a respeito da crise do coronavírus, certo? Então eles pegaram o levantamento de todos os parlamentares e identificaram que 22 desses parlamentares compartilharam 159 tweets com mensagens falsas ou mentirosas ou equivocadas, imprecisas e tudo mais. Nesse universo, quem foi o rei? Quem foi o líder? Sim, ele, o terraplanista do vírus, o guru do negacionismo microbiológico, Osmar Terra, rei da fake news. Dos 159 tweets mentirosos de parlamentares, 38 foram publicados por Osmar Terra, ou seja, 23,9% desses 159 tweets. Insisto, esse levantamento foi feito pelo pessoal do Aos Fatos. Antes de começar a detalhar as mentiras de Osmar Terra e as fake news propagadas pelo deputado federal Gaúcho, quero passar um breve currículo, um breve histórico desse senhor de 70 anos, né? Gaúcho, ele é médico especializado em saúde perinatal pela UNB, lá em Brasília, e fez o mestrado, veja só você, em neurociência, lá pela PUC do Rio Grande do Sul. Tem um currículo acadêmico robusto, né, para quem propaga tanta mentira e desinformação. Impressionante, né? Nos anos 70, ele foi militante do Partido Comunista do Brasil, e inclusive sua então namorada e atual esposa, a Mônica Tolipan, ela foi presa e torturada pelo abjeto, pelo nojento, pelo criminoso, e isso eu posso falar isso com sentença, pois ele foi o único militar condenado por tortura, o criminoso Coronel Brilhante Ustra. Fico imaginando como deve ser para Osmar Terra conviver em casa, né, e conviver no trabalho, com as figuras que ele convive e com a sua esposa tendo sido vítima desse abjeto torturador, desse odioso torturador que foi o Brilhante Ustra. Como as coisas mudam e como a cabeça da gente equaciona determinadas diferenças, né, cara? É impressionante, eu fiquei meio intrigado. Como deve ser encontrar a esposa dele, a mulher sendo vítima de uma violência tão brutal, que não respeita o mínimo da dignidade humana, né? Ele conviver com pessoas que idolatram essa figura nojenta, esse canalha desse Ustra, ele ter que conviver com a mulher dele, a Mônica Tolipan, sendo vítima de torturador e trabalhando ao lado de quem idolatra esse cara. Não sei como é que funciona a cabeça do Osmar Terra, realmente. Eu gostaria de ter um momento de conversa, uma entrevista, para perguntar isso para ele. Tenho sincera curiosidade. Depois desse momento trágico na vida do casal, que então namoravam, eles foram para o alto exílio, né? Eles se exilaram lá na Argentina e começaram a fazer um trabalho de base no país vizinho. Depois de um tempo voltaram ao Brasil, foram morar no Rio Grande do Sul, na cidade de Santa Rosa, e ali ele começa a sua trajetória política, o Osmar Terra. Ele começa a fazer um trabalho sindical, envolver a categoria dos médicos e tudo mais. Em 1993 ele é eleito prefeito de Santa Rosa, certo?
Ele exerce o cargo de prefeito de 93 a 96, eleito em 92, né? Toma posse em 93 e vai até 96 como prefeito de Santa Rosa. Desde então, ele foi também secretário de saúde do estado do Rio Grande do Sul e por 6 vezes eleito deputado federal pelo PMDB, agora MDB, gaúcho. Então é um deputado federal de 6 mandatos, ou seja, uma figura que tem trajetória na política, né, como prefeito, como secretário e 6 vezes deputado federal. Além disso, ele foi ministro do Desenvolvimento Social no governo de Michel Temer e, mais recentemente, né, ministro da Cidadania no governo de Bolsonaro, onde ele perdeu o cargo recentemente quando o Onyx Lorenzoni sai da Casa Civil, vai para a Cidadania e o Osmar Terra volta para o Parlamento, volta a exercer o seu mandato de deputado federal que ele conquistou lá no Rio Grande do Sul, né? Mais de 83 mil votos na última eleição. Contextualizei quem é Osmar Terra para nós aqui, então, talvez o povo gaúcho conheça com mais profundidade, certeza que conhece, né, porque é uma figura que vem de lá, mas nós do restante do Brasil, em particular aqui, nós aqui de Goiás, sabemos pouco, né, da trajetória de Osmar Terra e ficamos sabendo realmente da existência dele a partir do momento que ele assume o ministério do Michel Temer e aquela campanha, aquela cruzada negacionista também, terraplanista também, em relação às políticas de medicinais relacionadas à maconha, né? Ele nega um monte de estudo científico, ou seja, esse terraplanismo, esse negacionismo do Osmar Terra não é só relacionado à Covid-19. Em relação ao uso medicinal da maconha e de outros elementos, em outras políticas antidrogas, ele também tem essa postura terraplanista, né? Vamos lá. Vamos detalhar agora as mentiras e as desinformações compartilhadas pelo Osmar Terra no Twitter. Primeira delas, o pico da curva nos Estados Unidos e na Europa teria já entrado em decadência, o que é mentira, né? Você pega os dados de ontem, você observa que ainda continua em ascendência. Hoje a França e o Reino Unido causam maior preocupação na Europa. Na Espanha e na Itália parece que atingimos um estado de platô, e mesmo assim 500 mortes por dia na Espanha, e a gente achando que tá legal porque atingiu o platô. 500 mortes por dia, meu Deus, não é pouca coisa, mas a gente, no cenário que vivíamos, a gente tem que considerar isso um avanço, sim. Mas na Europa ainda não atingiu o pico da curva, e muito menos nos Estados Unidos, que a curva, infelizmente, ainda está na ascendente. Ou seja, essa é uma mentira que Osmar Terra compartilhou em seu Twitter. Outra, ele disse numa entrevista à Rádio Gaúcha que no Brasil nós teríamos no máximo 1.000 mortes de Covid-19, né? O que, infelizmente, queria eu que esse dado fosse real, né? Infelizmente, agora, quando eu gravo, na manhã de quinta-feira, né, dia 16 de abril de 2020, já são 1.760 mortos confirmados, o último dado que eu olhei. E aí vamos lembrar que 1.760 mortos a gente está falando com confirmados, não é que morreu só isso. A gente tem um passivo, a gente chama demanda reprimida de confirmação de casos, né? Ou seja, já morreu muito mais gente que isso. Alguns estudos falam em 15, 20 vezes mais gente que isso da Covid-19, mas confirmado já temos 1.760, ou seja, muito além, quase o dobro. Talvez hoje ou amanhã a gente vá bater o dobro desse número estipulado, esse teto estipulado por Osmar Terra, que ele tirou da cartola dele, não tinha elemento científico nenhum para afirmar isso, e ele tira da cartola. Outra mentira propagada por Osmar Terra, que o isolamento social na Itália teria piorado a situação. A gente tem estudos científicos que mostram que isso é mentira, né? O prefeito de Milão, naquele vídeo Redentor, em que ele reconhece o seu equívoco de falar que Milão não para e deveria ter parado, e Milão até hoje chora os seus mortos de forma muito trágica. Existem 2 estudos que mostram que a partir do momento que Milão e a Itália optaram pelo isolamento, pelo lockdown, pela proibição da circulação nas ruas, a gente começou a ter um decréscimo no número de casos confirmados, no caso de morte da Covid-19 em Milão, na Lombardia e também na Itália. Os estudos que comprovam isso que eu falo foram feitos pela Imperial College London e também pela London School of Hygiene and Tropical Medicine. São esses 2 institutos que elaboraram estudos que mostram que a situação na Itália melhorou a partir das medidas de isolamento social. Mais uma mentira propagada por Osmar Terra em seu Twitter. Outro ponto que ele destacou também. Em 2019, quando ele era secretário de saúde lá no Rio Grande do Sul, o médico gaúcho disse que a gripe suína, H1N1, iria matar menos no Rio Grande do Sul do que a gripe normal, a influenza, os outros tipos de influenza todos que conhecemos, né?
mais uma vez se equivocou e afirmou coisa que a realidade esbofeteou sua face de forma cruel. Em 2009, a gente teve 2.060 mortes por H1N1, a popular gripe suína, enquanto foram 142 óbitos das outras variações de gripe, as outras variações de influenza. Outra mentira de Osmar Terra em seu currículo. Parece que o que ele acredita, ele se fia tanto na sua crença ou na sua torcida, que ele se esquece que ele é um cientista, né? Ele fez a especialização, ele fez mestrado, é uma pessoa que, insisto, tem um currículo robusto, um currículo acadêmico de respeito, que infelizmente isso não se traduz no seu discurso público e nem na sua prática política. Por quê? Não tenho a menor ideia. Mesma interrogação que eu tenho em como ele consegue conviver com tranquilidade com pessoas que elogiam aquele ser deplorável que é o coronel Brilhante Ustra, que torturou inclusive a sua esposa, então a namorada Mônica Tolipan. Eu não sei como que ele convive com isso com tranquilidade. Eu não conseguiria, cara. Deixa o meu questionamento aqui. Mais um ponto em que Osmar Terra compartilhou uma fake news e mentiu. A situação da Holanda. Ele falou que a Holanda teria conseguido controlar os casos da Covid-19 lá nos Países Baixos sem promover o fechamento do comércio. Mentira. A Holanda promoveu sim um fechamento de vários estabelecimentos comerciais, todos que têm salão, ou seja, restaurante, café, bar, os coffee shops, os famosos coffee shops holandeses, foram todos fechados porque não pode ter esse tipo de convivência social na Holanda. As crianças também ficaram sem aulas, as universidades cancelaram as aulas, ou seja, o que ele falou em relação à Holanda não é verdadeiro. Como que uma pessoa que compartilha tanta fake news, que mente tanto em sua rede social, que nega tanta ciência, é ainda, hoje menos, né, mas já foi, o mais cotado para substituir Luiz Henrique Mandetta? Não sei, sinceramente não sei, né? Um negacionista, um terraplanista microbiológico que subestima, que menoscaba o potencial deletério desse vírus. Realmente não sei como ele continua sendo cotado. Hoje bem menos, né? Hoje bem menos. Eu acredito que os desgastes que o Osmar Terra já acumulou o impossibilitam de pleitear esse cargo. Embora saibamos que de Bolsonaro nunca se surpreenda com o absurdo, né? Sempre poderá ser mais absurdo ainda. E lembra o caso da educação, né? Quando nós deixamos de ter o Vélez Rodrigues como ministro da Educação e achando que ali viria alguém menos pior, não. Tivemos um Abraham Weintraub para completar a nossa decadência, a ladeira abaixo que pegamos nas políticas de educação. Torçamos para que seja alguém minimamente comprometido com a ciência que venha assumir o Ministério da Saúde no dia, já não é se, né? Mas é quando o Mandetta deixar o cargo. É isso, rapaziada. Espero que tenham gostado hoje desse breve relato aí da história política e pessoal de Osmar Terra e a sequência de mentiras que ele compartilhou em suas redes sociais. Peço para que você, caso não tenha feito, se inscreva no canal, por favor, me ajude aí a aumentar a relevância do trabalho que aqui desenvolvo e também para que curta e compartilhe o vídeo de hoje, caso tenha gostado do conteúdo, evidentemente. É isso, rapaziada. Meu sincero abraço para vocês. Hoje eu continuo o projeto Quarentena Mundo Afora. Ontem à noite eu fiz da China com o Luciano Dremer, né? Hoje à noite vamos falar da Colômbia, a situação com o Guilherme Goulart, o popular aqui no Rock Goiano, Batata, foi baixista da Technicolor. Ele vai conversar comigo hoje à noite, às 9 da noite. Amanhã está confirmada a live, a coça aqui com a Maria Tereza Alencastro Veiga, né? Que participa comigo lá na Interativa FM dos debates do Falando Sério às sextas-feiras. Então peço que você fique ligado, daqui a pouco eu já vou colocar aí os avisos no canal. Peço para que você também acompanhe essa série especial Quarentena Mundo Afora e a live amanhã, 9 da noite, sexta-feira, às 9 da noite com a Maria Tereza. Valeu? É isso, rapaziada. Meu sincero abraço para vocês. Se puderem, fiquem em casa, por favor, se cuidem. É isso. Um abração, até a próxima, rapaziada. É nóis.